Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de abril, que foram bem poucas, né? Não sei o que tem acontecido comigo, tô lendo bem pouco. Eu li, esse mês que passou, eu li 3 livros. Talvez porque o primeiro que eu vou mostrar ele tenha sido bastante longo e me tomou quase metade do mês. Então, e é uma leitura erudita, né, mais densa. Então, embora eu tenha começado a ler, deixa eu mostrar o livro. Então, eu comecei com Profeta Impuro, do Manuel Vázquez Montalbán, que é um escritor espanhol nascido em Barcelona, né? Essa edição da Companhia das Letras, publicado pelo autor em 1990, com tradução de Rosa Freire da Guiar. Isso, Manuel Vázquez Montalbán, 1990. Eu comecei a ler O Profeta Impuro pensando que eu estava lendo um romance policial. No decorrer da narrativa, eu percebi que eu estava lendo um thriller com uma pegada de romance histórico. Então fala sobre a questão basca, né, do povo basco, e trata sobre um exilado, perseguido político, né, desaparecido político, que uma historiadora norte-americana, desaparecido político no Chile, né, no Chile não, no povo basco, que uma historiadora norte-americana, que é deixa eu colar aqui o nome dela, Muriel Colbert, que ela está escrevendo uma tese de doutorado sobre esse desaparecido político, né? Que é o Jesus de Galíndez Soares, durante o governo ali de Trujillo, né? E a princípio é uma tese de doutorado, depois se torna uma investigação política. E por conta dessa investigação, ela acaba percorrendo vários países, atrás de informações, pessoas que tiveram contato com esse Jesus de Galíndez Soares, para colher, né, a pesquisa dela, que a princípio, né, acadêmica, né, é uma investigação política, e ela acaba sendo perseguida com envolvimentos do FBI, da CIA, PNV e KGB. Então se torna um thriller e ao mesmo tempo com elementos de romance histórico, né? Então eu colhi alguns trechos aqui, eu vou ler para aclarar um pouco aqui o que acontece no decorrer da narrativa. Uma coisa que é interessante de mencionar é que esse romance, que tem um catatal, né? Ele tem quase 400 páginas. Ele é escrito em segunda pessoa. Então, é como esse narrador se dirigisse a Muriel Colbert. Você, Muriel Colbert, você fez isso, você foi, você fez, você andou, você correu, você investigou, você, né? Segunda pessoa, isso é muito interessante. E assim, eu anotei algumas passagens que eu vou ler aqui. A primeira que eu anotei, vamos ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Bom, a primeira que eu encontrei, um trecho interessante, que diz muito sobre uma espécie de introdução, né, do tema do livro. Logo na página 41, diz assim: Muriel, a historiadora norte-americana, né, escolheu um tema muito ingrato: a ética da resistência, que a orientava para o terrorismo, para a violência revolucionária,
o terrorismo no Cone Sul, os terroristas bascos do ETA, por exemplo. Imediatamente me veio à cabeça o caso Galíndez. Nesse outro trecho, mais adiante, na página 51, diz exatamente isso que eu acabei de mencionar. Deu-me a impressão de que o trabalho deixara de ser científico e que inclusive já não era sequer especulativo. Muriel tomou o caso Galíndez como uma questão pessoal. E essa observação sobre o povo basco, na página 57. Os bascos, uma raça misteriosa e lendária. Essa diz muito sobre o momento, mas diz também sobre o nosso país, né? O Brasil. Página 64 diz assim: só os totalitarismos podem tentar impor uma única moral, ainda que fracassem em seu objetivo. A democracia precisa de um poder disposto a construir e a praticar a dupla moral. Caso contrário, morre por culpa de sua própria inocência e vulnerabilidade. A historiadora Muriel Colbert, ela tem um namorado chileno, né, que é um fotógrafo chileno, chama Ricardo, e ele, em vários momentos, ele demonstra, né, ciúmes do objeto da investigação da Muriel, que é o Jesus de Galíndez, né, que é um desaparecido político. Então ele fica enciumado de tanto que ela só pensa, ela respira esse personagem da tese dela, né, da investigação dela. E aqui, em outro momento, ele tem uma passagem que diz assim, mais adiante, bem adiante no romance, lá na página 218, é o morto sem sepultura. É como uma maldição, quando não se enterra um cadáver. Ele anda errante e reaparece quando menos se espera. Em mau momento lançaram-no aos tubarões, porque ele vive em cada tubarão e de repente se levanta como um homem, sal do mar, e volta para a terra a fim de nos buscar. São muitas as passagens interessantes, mas eu selecionei algumas poucas, mas já estou acabando. Aí na página 336 tem uma frase que diz o seguinte: o fascismo está em todas as partes, inclusive no fundo de nossos corações. Sobre o profeta impuro, eu encerro com mais duas citações. Uma delas, lá para o final, na página 363, diz a Muriel Colbert, historiadora, dizendo: sou uma historiadora do comportamento. Meu trabalho se relaciona com a ética. Fiz meu plano de pesquisa como podem fazê-lo milhares de estudiosos como eu. E seria pitoresco que alguém que estude o assassinato de Lincoln ou Kennedy pudesse ser acusado de organizar uma conspiração contra a segurança dos Estados Unidos. E a última diz o seguinte, na página 349, anterior: é verdade que muitos exilados foram informantes dos serviços secretos norte-americanos, em troca de favores pessoais ou de favores para a causa. Pode ser que Galíndez tenha sido um desses últimos, mas, se fez isso, foi com a total aprovação de seus chefes. Nem sequer pensava que aquilo prejudicaria o comunismo. Parecia-lhe meramente retórico tudo o que fazia naquela Babel. E só lhe interessava avançar a reivindicação básica. Era um alienado, é verdade. Mas não o escolhi porque fosse um profeta puro, e sim porque era um profeta impuro. O Profeta Impuro, de Manuel Vázquez Montalbán. O segundo livro que eu li foi uma releitura, né? Então foi O Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, livro publicado em 1940, né? Na fase ideológica do Drummond, né? Então aqui você tem 28 poemas que abordam na questão do momento histórico. Então, em 1940 você tinha no mundo, Segunda Guerra Mundial, nazismo, a ascensão do nazismo na Alemanha, e os totalitarismos, né? Mussolini na Itália,
No Brasil nós tínhamos a ditadura do Getúlio Vargas, né? Então é esse contexto no livro. Então é um Drummond que fala de Itabira, poemas que falam de Belo Horizonte, ou seja, ele sai de uma cidade pequena, vai para a cidade grande, Belo Horizonte, em Minas, depois ele vai para o Rio de Janeiro. Então tem poemas Itabira, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então é o eu menor que o mundo. Então aqui começa a poesia ideológica do Drummond, que vai culminar no próximo livro dele, que é A Rosa do Povo, onde é uma bomba o livro, que são um retrato mesmo da Segunda Guerra Mundial, A Rosa do Povo. Então foi uma releitura desses poemas aqui fantásticos aqui do Carlos Drummond de Andrade. Difícil escolher um poema do Drummond desse livro aqui, que esse livro tão fantástico, parece uma coletânea, né? Uma antologia. Escolhi o Mãos Dadas, né? Mãos Dadas diz assim: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Sentimento do Mundo, Carlos Drummond de Andrade. E por fim, eu fiz uma leitura conjunta com a minha filha caçula, a Sofia, de 11 anos. Eu já fiz um vídeo, inclusive a Sofia participa desse vídeo, que eu falo sobre esse livro, então não vou falar sobre ele, que eu já falei sobre ele. Então eu vou deixar aqui embaixo, para quem não viu, que é um vídeo que minha filha participa, e a gente fala um pouquinho sobre Um Cadáver Ouve Rádio, do Marcos Rey, da coleção Vagalume, série Vagalume, dos anos 80 ali, né? Então o Marcos Rey, ele é um escritor paulista, né? Ele escreveu vários livros que foram publicados na série Vagalume. E esse aqui é um romance policial infanto-juvenil. Então eu falo bastante sobre ele, né, a sinopse dele, né, nesse vídeo que eu fiz com a Sofia, que a leitura eu fiz junto com ela, né. Então eu li um pouco, ela li um pouco, e ela fazia muitas perguntas a respeito do livro, ou de palavras que ela desconhecia, termos, etc. E aí, e também foi publicado o meu texto de impressões de leitura sobre esse livro no site da revista Ruído Manifesto. Então lá no vídeo a gente não consegue falar tudo, né? Então no texto eu esmiuço melhor sobre essa obra do Marcos Rey. Então quem tiver interesse de ler minhas impressões de leitura sobre o livro, na revista Ruído Manifesto, vou deixar o link aqui embaixo. E quem já preferir, ou os dois, né? Preferir ver o vídeo, né? Para quem não viu, eu vou deixar aqui embaixo também o vídeo onde eu falo sobre Um Cadáver Ouve Rádio com a minha filha Sofia. Cadáver Ouve Rádio, do Marcos Rey. Série Vagalume. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E muito obrigado para quem assistiu até aqui, né? E não se esqueçam, né, que tem muita gente que acompanha o canal, porém não é inscrito, né? Então, se puder se inscrever, eu agradeço, porque ajuda bastante o canal. Nós estamos chegando a 200 inscritos, quando vai haver o quê? Um sorteio de livros aqui, pelo menos uma meia dúzia de livros, já separei aqui os livros, mas adiante eu mostro quais serão os livros que serão sorteados para os inscritos no canal. Então, muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui e até a próxima.